Ageu, capítulo 2. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Com uma força a ser considerada, Ageu proclamou as palavras do Senhor. Apenas 2 capítulos, mas verdades que precisam impactar a nossa vida com a mesma intensidade com que impactou aquele povo. Para os antigos, o segundo templo refletia apenas uma pálida imagem do que tinha sido o primeiro. Contudo, tanto aos líderes da reconstrução quanto a todo o povo foi dito: sê forte, sê forte, sê forte. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então são relatados abalos no céu, na terra e no mar, e a glória de Deus enchendo o templo de uma forma como nunca houve, um evento que promoveria a paz. Uma mensagem assaz animadora e pertinente ao momento difícil em que o povo estava vivendo. 2 meses depois, porém, o profeta ergueu entre os remanescentes uma mensagem diferente. Falando acerca das cerimônias realizadas no templo como incapazes de purificá-los, o Senhor declarou: tudo é imundo. Antes que pudessem colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, o povo foi açoitado com diversas provas. Ainda assim, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ninguém houve que percebesse os alarmes de Deus a fim de prepará-los para o que estava por vir. Se o tivessem percebido, não teriam abandonado o posto de seu dever quando severamente perseguidos. Mas as misericórdias do Senhor os encontrou e os fez vislumbrar o poder do Evangelho, que apaga o passado e dá novo sentido ao futuro. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, mas desde este dia vos abençoarei. Desde a queda de nossos primeiros pais, Satanás tem se empenhado arduamente na obra de nos afastar do nosso Criador. De forma desleal e cruel, ele tem arquitetado seus planos sempre no mesmo propósito: destruir a humanidade e acusar o Senhor como Deus injusto. Sua mente completamente egoísta e maligna não conseguia conceber o fato de que o Senhor dos Exércitos se tornaria o descendente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e passaria por tudo o que passou a fim de salvar a raça caída. Ainda assim, ele tremia ao pensar no cumprimento desta promessa, e durante toda a história do povo de Deus, fez tudo o que podia para impedir que o Deus homem entrasse no segundo templo e revelasse ao mundo a glória do Pai. Porque Jesus Cristo, sua vida e seu caráter, é a prova inquestionável diante de todo o universo de que as acusações de Satanás são falsas e que a palavra de Deus é verdadeira, João capítulo 17, versículo 17, é viva e é eterna, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, e que o Pai é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8. Na morte do fiel Abel, o inimigo desferiu o seu primeiro golpe contra Adão e Eva. Ao matar todos os filhos de Jó e afligi-lo com úlceras malignas, queria provar que sua fé era condicional às bênçãos recebidas. Ao matar os discípulos, pensava em silenciar a voz militante da igreja primitiva. Ao incinerar cristãos nas fogueiras da Inquisição, esperava abafar a trombeta da Reforma Protestante. Mas em todos os casos, houve apenas uma única resposta: fé genuína, apesar das circunstâncias. O que Deus ensinou ao seu povo através do profeta Ageu, ele deseja que aprendamos hoje. Não são as nossas obras de igreja que nos santificam e nos preparam para o que está por vir,
porque as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. O Senhor está reunindo as coisas preciosas de todas as nações, e o ímã que as atrai é apenas um: Jesus Cristo. Quando entendermos que não somos nós, nossa alimentação impecável, onde moramos, como nos vestimos, que nos tornam dignos de alguma coisa, e sim Jesus Cristo, o pão da vida, o nosso seguro refúgio, aquele que nos oferece as suas vestes brancas de pureza, seremos tão somente prata e ouro nas mãos daquele que operará em nós a sua justiça salvífica. Porque assim diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Uma mensagem que ele fez questão de explicar através do contemporâneo de Ageu. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu as ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Estamos sendo purificados, embranquecidos e provados. Daniel capítulo 12, versículo 10. E a pergunta é: como os 3 jovens hebreus, estamos dispostos a entrar na fornalha se preciso for? Ou assumiremos a postura covarde dos milhares de falsos adoradores que se curvaram diante da estátua? Daniel capítulo 3, versículos 7 e 12. A perseverança dos santos, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. A obediência do último remanescente de Deus na terra será naturalmente percebida como fruto de um relacionamento de fé e de amor com o Criador. A fornalha da aflição está prestes a ser aquecida 7 vezes mais, Daniel capítulo 3, versículo 19. E só conseguirá vencer aquele que estiver olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Como Zorobabel foi uma ilustração da vitória de Cristo, Deus fará de seu último povo o seu anel de selar, selando-o na fronte. Apocalipse capítulo 6, 7, versículo 3. Na sede do entendimento, elevando o seu caráter e nele revelando a face de Cristo. Portanto, sê forte, povo de Deus, considerai o que Jesus já fez por nós, e deste dia em diante ele nos abençoará e nos dará a sua derradeira chuva, a chuva do seu Espírito. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, prata e ouro do Senhor. Rosana Garcia Barros.